funk, sou a na área, e nesse vídeo eu vou falar sobre o 8º episódio da quinta temporada de The Walking Dead, que ao mesmo tempo foi a mid-season final da temporada e também foi o último episódio do ano, então vamos começar. Então esse episódio foi um pouco curioso em relação a vários acontecimentos, porque realmente várias coisas ocorreram, algumas surpreendentes, outras nem tanto, só que assim, inicialmente eu vou falar da primeira parte do episódio, que é aquela introdução básica, sabe? Nós tivemos um momento que o Rick estava correndo atrás de policial, determinado a capturar ele e tudo mais. Essa cena eu achei muito interessante porque mostrou, digamos, toda a raiva que o Rick tem sendo colocada pra fora, a questão dele, sabe, tá determinado a capturar o policial ou matar ele, enfim. Ele estava determinado a fazer alguma coisa, então a gente foi capaz de ver o Rick, sabe, chegando a, de certo modo, aos seus limites, sabe, correndo pela cidade, porque deu pra ver que ele estava impaciente em relação aos acontecimentos, ele queria terminar logo esse problema. Então ele chegou direto ao ponto, né? Porra, vou atropelar esse cara, ele não tá querendo colaborar comigo. Então ele atropelou e deu um tiro na cabeça. Então deu pra ver que o Rick não tá, tipo, nem aí, não tá mais nem aí pra valores humanos. E ele mata, tipo, quem puder matar pra ajudar o grupo. Então, tipo, eu não vou dizer que essa cena mostrou uma grande evolução por base do personagem, mas ver o Rick tomando atitudes sérias perante algumas situações, isso já foi mostrado no primeiro episódio da temporada, já foi mostrado quando ele matou os canibais, né, o Gareth com o facão. Então assim, mostrar esses momentos sérios do personagem ajuda na visualização digamos, de um lado mais sério do mesmo. Então foi muito bom esse início, mostrar o Rick todo sério, determinado a fazer alguma coisa. Eu achei o início do episódio excelente pra começar a mid-season final. Indo para o grupo da igreja, né, nós tivemos a questão do padre, né, que ele foi até o acampamento dos canibais, ver os objetos que os canibais tinham. O motivo, não sei, ele simplesmente teve a ideia de ir lá pra ver o que eles tinham. Né? Não foi explicado direito o motivo, ele apenas quis ir lá pegar os itens e ver as coisas que eles tinham. Foi uma coisa meio mal explicada, mas de qualquer maneira ele viu a Bíblia, ele se sentiu incomodado, soltou um pouco da raiva dele, né? Deu pra ver um lado mais solto do personagem, né? Em questão de estar revoltado, mas isso já foi mostrado algumas partes anteriormente, só que ficar mostrando isso ajuda no desenvolvimento do próprio personagem, que foi apropriado. Só que o padre se demonstrou muito inútil, principalmente pela questão dele ter conseguiu atrair uma horda de zumbi até a igreja, né? Ele é um gênio mesmo. Mas enfim, essa questão dele atrapalhar o grupo, né, ajuda na questão de momentos de ação, né, porque ele atraiu os zumbis para a igreja. Tá, isso é uma coisa ruim. Só que ao mesmo tempo foi uma coisa boa, porque deu pra ver mais a Michonne em ação, deu pra ver o Cole em ação, deu pra ver todo aquele pavor, sabe, aquela sensação de medo, sabe, caramba, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a igreja? Alguém vai ser mordido? Só que tudo acabou bem, infelizmente. O grupo conseguiu sair pela saída dos fundos, né, aquela saída secreta que o padre tinha. E os zumbis ficaram dentro da igreja. E obviamente o Abraham chegou no último momento, né, para salvar o grupo. Ó, clichê da vida, mas tá bom. O Abraham chega, salva o grupo e a Michonne decide contar pra Meg sobre a irmã desaparecida, né? Esse momento foi um pouco estranho, porque a Meg, em apenas um episódio, mencionou sobre a Beth, sabe, perguntando onde é que ela estava e tudo mais. Então assim, a questão dela não comentar mais sobre a irmã, obviamente demonstrou que ela não se importava mais com a irmã, sabe? Ela não estava ciente de que a irmã possivelmente podia estar viva, ela simplesmente pensou, porra, minha irmã tá morta. Aí chegou na hora que a Michonne falou que ela estava viva, ela começou a falar, caramba, a Beth tá viva, vamos salvar ela. Tipo, caraca, mulher, você não comentou sobre a sua irmã em nenhum episódio, em apenas um, e agora você tá desesperada pra salvar ela? Foi meio estranho, sabe? Mas claro, isso foi uma má estruturação da personagem da Meg, porque ela simplesmente ignorou a existência da Beth. Em relação ao grupo da igreja, né, no caso, o ambiente ao redor, somente isso aconteceu. Os zumbis invadiram a igreja e no final, assim, no último momento que os zumbis iam sair da igreja, o Abraham chegou salvando o dia, né? Aquele clichê, aquele acontecimento impossível de acontecer, aconteceu, né? Momento clichê. E a questão da Michonne falar da Beth e a Meg fazer o grupo todo ir até Atlanta para tentar salvar o pessoal, né? Então, foi uma coisa, digamos, um pouco vazia, sabe? Porque não teve tanta emoção, somente a parte dos zumbis invadindo a igreja, que foi o único momento interessante da parte do grupo da igreja. Mas, no geral, foi, digamos, uma cena boa, porque transmitiu uma sensação de medo, de incômodo, porque a gente não sabia quem ia ser mordido ou não, como é que ia ser a situação, mas teve aquele momento clichê, né, que o Abraham chegou no último segundo e
trancou os zumbis na igreja, né? Então foi somente isso a história, né? Os acontecimentos importantes nessa mid-season finale em relação ao grupo, tanto do Abraham, que não fez quase nada, e o grupo da igreja. Voltando ao grupo do Rick, né, nós tivemos uma maior, digamos, maior aprofundamento em relação a ele interrogar os policiais, falando se você quer viver, etc. E os policiais tentando convencer o Rick a acreditar neles, para, obviamente, enganar futuramente, né, e tudo mais. Então, assim, essa questão de poder confiar na pessoa ou não, eu acho que isso foi uma coisa muito boa de se colocar nesse episódio, porque realmente mostra uma coisa que está presente na realidade, a questão da gente poder confiar ou não na pessoa, se ela vai mentir ou não. Então essa incerteza estar presente nesse episódio tornou o episódio muito mais satisfatório. Então toda essa questão de tipo, a gente pode confiar nesse grupo, será que vai dar certo? Será que eles merecem uma segunda chance? Mesmo essas pessoas serem estranhas pra gente e tudo mais. Então toda essa questão de confiança, em confiar em uma pessoa estranha, claro, já está sendo mostrada há muito tempo no seriado, só que esse episódio foi uma coisa constante, né? No caso, nessa temporada em si, porque teve os canibais, teve o Noah, que tipo, nós não sabíamos se podíamos confiar realmente nele ou não. Nós tivemos a Dal, que se demonstrou uma pessoa muito bipolar e realmente não dá pra confiar. O Gorman, o policial do hospital, e também esses dois policiais que o grupo do Rick capturou. Então, essa questão de poder confiar ou não em alguém foi realmente um elemento muito apropriado para essa mid-season final. Aí partiu para a relação entre a Beth e a Dal, né? Porque, vamos ser sinceros, desde o episódio 4, onde eles apareceram primeiramente nessa temporada, essa relação que foi criada entre a Beth e a Dal é uma coisa completamente aleatória. Porque a Beth, ela desobedeceu a Dal, ela tentou fugir do hospital junto com o Noah, quebrando todas as regras que a Dal tinha, sabe, imposto no local. E o que a Dal fez? Ela passou a confiar na Beth, dizendo, não, você é uma pessoa forte. Sendo que, primeiramente, a Dal batia na Beth, maltratava ela, tratava ela sem respeito, enfim. A Dal realmente é o problema desse grupo do hospital, porque ela tá sendo uma personagem completamente aleatória, bipolar, sei lá, mas realmente não deu certo ela na temporada. E, sei lá, cara, eu não sei se ela é bipolar, tripolar, quadripolar, mas de qualquer maneira, porque realmente não foi explicado qual é a dela, o que tá passando na cabeça dela, ela apenas ficou falando coisas confusas, falando do passado dela, o que foi uma coisa interessante. Só que a estrutura do personagem em si estava completamente aleatório, cara. Realmente não tinha como levar a sério uma personagem assim. Principalmente a relação entre as duas, porque a Dal via a Beth como uma inimiga inicialmente, aí depois começou a ver como, de certo modo, uma filha, aí a Carol acorda, mas de qualquer maneira, o problema desse episódio foi a cena de luta entre a Dal e o policial lá, porque a Dal falou, você fica maltratando aquele velho, você fica jogando ele no chão, etc, você é injusto com as pessoas. Porra, Dal, você também fazia a mesma coisa no episódio 4 e ela reclama do policial? Enfim, né, foi personagens mal feitos. Mas teve uma luta legal entre os policiais, né, o que foi interessante, porque foi uma luta interna. Meio que a Dal causou um estrago no próprio grupo devido às suas atitudes possivelmente de bipolaridade. Mas teve uma luta interessante por base da porrada, e no final das contas a Beth jogou o policial do elevador, né, no buraco do elevador. A luta foi maneira, foi bem feita, só que realmente foi uma luta meio forçada, sabe? Só pra causar todos os problemas nessa mid-season finale. Então assim, essa questão da luta ser iniciada foi uma coisa meio mal feita, forçada, só que a luta em si foi bem interessante pra ver toda a capacidade física da Dal perante, sei lá, um momento de perigo. Claro, ela teve a ajuda da Beth, né, e tudo mais, só que deu pra ver um pouco da ação, né, do episódio nesse local, que foi interessante. E enquanto isso, né, o Tyrese não fez porra nenhuma nessa temporada, né, só ficou dando uma de psicólogo, conversando com a Sasha, tentando ajudar ela, também ficou cuidando da Judith. Então, de certo modo, o Tyrese foi duas coisas nessa temporada. Ele foi um psicólogo e foi uma babá, né? Então, esse personagem tá perdido na temporada, sério. Ele não tem motivos de estar no seriado. Tipo, na quarta temporada ele se demonstrou um personagem muito forte, conseguindo escapar de 15 a 30 zumbis apenas com um martelinho. Só que nessa quinta temporada ele não tá fazendo porra nenhuma. Ele só tá sendo uma babá e, sei lá, psicólogo, né? Então, fica uma coisa complicada de aceitar ele na série, sendo que ele não tá fazendo porra nenhuma. Então finalmente teve aquela cena da troca, né, que eu mencionei no meu antigo vídeo, que poderia acontecer. A cena em si foi interessante, né, porque passou uma tensão assim, de incerteza, nós não sabemos como isso vai, digamos, resultar, como é que isso vai acabar, etc. Só que no final das contas, o grupo conseguiu entrar no hospital de uma maneira tão fácil, né? Mas enfim, eles conseguiram entrar no hospital, o grupo do bem ficou perante o grupo do mal e começou a troca, né?
Nesse momento eu pessoalmente achava que ia rolar um tiroteio e algumas pessoas iam morrer. Só que infelizmente nós tivemos uma cena muito certinha, sabe? Uma troca muito correta, que parece que ambos os lados não queriam se machucar. E que isso é realmente uma coisa chata, né? Porque a gente quer ver ação na mid-season finale, não uma coisa certinha. Vamos trocar nossos parceiros pacificamente e nós não vamos matar ninguém. Porra, coisa sem graça, né? Mas só que felizmente a Beth, com todo aquele incômodo que ela tinha perante a personagem Doll, todas as cenas que ela foi maltratada, por base das ações dela, ela decidiu pegar uma tesoura, enfiar na garganta da Doll e matar ela finalmente. Não matar, mas machucar, né? E por causa disso, a Beth acabou levando um tiro na cabeça porque a Doll apertou sem querer o gatilho da arma, né? Mas, cara, assim, foi uma cena legal, porque finalmente a Beth morreu, eu queria muito que ela morresse. Ela realmente era uma personagem muito inútil no seriado. Então, finalmente nós tivemos um personagem a menos, e a Doll, né, acaba levando o tiro na cabeça. Não sei quem deu o tiro, eu não me lembro, eu acho que foi o Rick ou a Sasha, não tô lembrado. Só que ela morre, tanto a Doll quanto a Beth morrem com o tiro na cabeça. Foi uma morte bosta, né, porque realmente eu esperava mais da morte da personagem em si, mas a questão dela estar morta já é válido. Cara, já é válido a questão dela não estar mais no seriado, apesar da morte ser uma bosta. Né, e eles acabam saindo do hospital. Então, e a Meg aparece, né, depois de vários episódios ignorando a existência da Beth, ela tá desesperada pra salvar a Beth, quando chega no hospital a Beth tá morta. Tipo, né, uma ironia do destino, né. Mas, assim, no geral o episódio foi, assim, por um episódio normal foi interessante, porque teve momentos de ação, de tensão e alguns momentos de comédia, mais ou menos, e de medo e de tristeza, né, pra quem se portava com a Beth, ou com a Doll, duvido muito. Mas, no geral, assim, como era uma mid-season finale, deixou muito a desejar, porque a gente estava esperando um desfecho, sabe? Então, assim, teve também a aparição do Morgan, que ele não tá fazendo porra nenhuma também, ele apareceu, chegou na igreja, começou a rezar, nós não sabemos quanto tempo, sabe, de diferença tá entre o Morgan e o Rick, mas assim, no geral, o episódio foi medíocre, porque realmente deixou muito a desejar. Né? Então, assim, como nota vai ser nota 7, porque realmente eu tava esperando muito mais. Então, assim, na descrição desse vídeo eu vou deixar 2 links, um deles referente ao meu grupo do Facebook, falando a respeito do meu canal no YouTube, e o outro sobre um fórum chamado Fórum Projeto Nerd, um fórum falando a respeito de vários seriados, com discussões, teorias, spoilers. Então entre lá, o site é novo, se registre, ajude o site a crescer. Então, esse é o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foco, só que bem, a partir do próximo vídeo, valeu!